Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática normativa e hoje nós vamos tratar de concordância nominal. É a nossa primeira aula de concordância, a segunda aula será dedicada à concordância verbal, tá? Então, antes de tudo, vamos conceituar o que é esse processo de concordância. A concordância é quando os termos adjacentes ao núcleo, seja ele nominal ou verbal, no caso nominal substantivo, né? E o verbal, quando se trata de uma oração, concordam em gênero e número, tá? Mas também, no caso dos verbais, alguns casos específicos em tempo e modo, né? Mas você vai ver depois, quando concordam em gênero e número com o termo com o núcleo, né? Então, o núcleo impõe traços morfossintáticos que devem estar presentes nesses termos adjacentes, os adjuntos. E por quê? Porque esses termos adjacentes eles vão especificar esse núcleo. E para isso eles precisam fazer referência a qual núcleo se refere, porque às vezes há mais de um núcleo numa sentença. Então, esses traços morfossintáticos indicam a quem esses adjetivos estão fazendo referência. Então, peguem aqui, por exemplo, esses dois exemplos aqui. Os meninos bonitos e as meninas bonitas, tá? Os meninos bonitos, você tem aqui o determinante, né, que é o artigo definido, que está no masculino plural, né? Meninos também está masculino plural e bonitos. Através dessas marcas, a gente está indicando que eles estão modificando o núcleo meninos, porque eles concordam, então eles também estão em posição indicada para isso, então eles estão modificando esse núcleo em específico. Mesma coisa as meninas, você tem meninas bonitas, você tem a concordância de gênero e número entre os adjuntos e os termos e o termo nuclear, né, que seria o nome, tá? Então, eu vou falar de alguns casos especiais aqui que envolvem essa concordância que podem trazer dúvida, tá? Então, o primeiro caso aqui é quando você tem dois substantivos do mesmo gênero e seguidos de um adjetivo que faz referência aos dois, em linhas gerais, tá? Então, observe esse exemplo aqui. Eu observei o menino e o cachorro desajeitados, tá? Quer dizer que eu observei o menino e o cachorro, e esse menino e esse cachorro eram desajeitados, tá? Essa concordância está correta, tá? Assim como está correta a segunda também. Eu observei o menino e o cachorro desajeitado. Por quê? Nesse caso aqui, você pode ter concordância com os dois, tá? Então, nesse caso, vai para o plural, ainda que os dois termos sejam singulares. Ou eu posso ter a concordância com o termo mais próximo do substantivo, que no caso é o cachorro, tá? Também é possível isso aqui, ó. Eu observei os meninos e o cachorro desajeitado. Mas nesse caso aqui, quando a gente concorda com o mais próximo, pode dar a entender, tá? Isso geralmente é o que acontece, que você está falando que apenas o cachorro é desajeitado, tá? Então, pode parecer que eu observei os meninos, que eram normais, não eram desajeitados, e o cachorro que é desajeitado. Para brincarem, por exemplo. Outro caso especial é quando você tem dois substantivos de gênero distinto, tá? Um masculino e um feminino, tá? Então, você tem aqui, eu observei a menina e o cachorro desajeitados. A frase está correta, por quê? O gênero masculino, ele é o gênero chamado não marcado. Por que não marcado? Ele é o mais o recorrente. Em último caso, você usa ele. A forma base, para assim dizer, seria o gênero masculino. Lembrando que gênero gramatical não é equivalente a sexo, tá? Então, o gênero masculino quer dizer que é sexo masculino, tá bom? Então, eu observei a menina e o cachorro desajeitados, tá? Então, essa concordância aqui vale para menina e para cachorro, tá bom? A outra opção também é válida, que é concordando com o mais próximo. Então, vejam, eu observei a menina e o cachorro desajeitado. Mas, novamente, dá a entender que apenas o cachorro é desajeitado. Embora duas leituras sejam possíveis aí, tá? Torna uma certa ambiguidade. Portanto, é preferível utilizar a primeira forma. E aqui, igualmente, outra possibilidade. Eu observei a menina e o cachorro e a menina desajeitados, tá? Concordando com os dois. A ordem dos fatores aí, nesse caso, não altera o resultado. Mas aqui sim altera. Eu observei o cachorro e a menina desajeitada. Como o termo mais próximo do adjetivo é feminino, ele está concordando com o mais próximo, então ele está desajeitada no gênero feminino, tá bom? Então são duas possibilidades de concordância, mas tem essa ressalta estilística aí.
Outro caso aqui é quando você tem o adjetivo anteposto ao substantivo, né? Então, nesse caso aqui, em geral, ele vai concordar com o mais próximo também, tá? Então, se eu quiser dizer, por exemplo, era um lugar mau e uma hora má, eu vou falar era um mau lugar e hora, tá? E aqui já perde um pouco aquela ambiguidade de ser lugar mau, hora. Geralmente vai se entender que equivale aos dois. Ou outra possibilidade é que a gente enfatize, né? Então, era um mau lugar e uma má hora. A gente repita, para evitar qualquer ambiguidade. A mesma coisa aqui, novas revistas de livros estavam na prateleira, tá? Novas revistas e novos livros estavam na prateleira. Mas também é possível dizer novas revistas e velhos livros estavam na prateleira, tá? Então, portanto, mantém-se a ambiguidade, mas nesse caso menos do que nos casos anteriores, tá? Outro aqui é quando dois adjetivos referem-se ao mesmo substantivo, tá? Então, mas esse substantivo ele tem que ser determinado por artigo, tá? Então, veja só, conheço os povos peruano e brasileiro, tá? Os povos aqui é o substantivo nuclear, peruano e brasileiro são adjetivos que vão modificar povos, tá? Mas eu posso dizer também, sendo que apenas dessa forma aqui, ó. Eu conheço o povo peruano e o brasileiro, tá? Sem o artigo antes do brasileiro não dá, tá? Tem que manter esse artigo aí. Então, eu conheço o povo peruano e vamos supor que está entre parênteses, o povo elidido brasileiro, tá joia? Eu chamei de artigo, mas na verdade isso aqui pode ser melhor caracterizado como um pronome demonstrativo, tá? Mas nesse caso aqui, se eu supor que está elidido o povo, então seria um artigo. Casos especiais também ainda, né? Que causa muita dúvida. Quando você tem aqui o é proibido, que é uma forma bastante cristalizada na língua, tá? Quando você diz é proibido entrar com um cachorro no cinema, lembre-se que entrar com um cachorro no cinema é o sujeito, tá? Então, entrar com um cachorro no cinema é proibido, né? Então, essa é a sentença. Quando se trata de um verbo na forma nominal, ele vai sempre ficar na forma não marcada, que é o gênero masculino. Mas, quando você tem um substantivo, esse predicado aí, proibido, ele tem que concordar com o substantivo, né? Que é o predicado. Então, vejam só. Se eu modifico o entrar por a entrada, então vai ser proibida a entrada com um cachorro no cinema, tá? Então tem essa mudança aqui. Outra coisa também é esses casos específicos aqui, que são bastante comuns, na verdade. Casos específicos, então, bebida natural é bom ao estômago. É uma frase correta, desde que não esteja com o artigo antecedendo o substantivo, tá? Se tiver o artigo, você vai ser necessariamente a bebida natural é boa ao estômago, tá? Para o estômago, tá certo? Pessoal, então é isso. A gente se vê na próxima aula sobre concordância verbal. Até lá!